As festas de fim de ano estão chegando, o mercado começa a esquentar, o consumo aumenta e com isso a necessidade de contratações temporárias. Um bom momento para quem está em busca de uma oportunidade. Fim de ano chegando e com ele o pagamento do 13º. Dinheiro na mão é sinônimo de comércio movimentado. O aumento da demanda provoca um efeito cascata e, assim como o varejo, a indústria também precisa se preparar. É hora das contratações temporárias. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário e a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que as contratações na indústria nos últimos 4 meses de 2018 seja 10% maior que o mesmo período do ano passado. Até novembro, as indústrias devem oferecer 65% das vagas de fim de ano, a área de serviços, 20% e o comércio, 15%. Em dezembro, os números mudam e a maioria das contratações ficam com o serviço e o comércio. No total previsto para o país, devem ser criados 434.429 postos de trabalhos temporários. Os estados com maior quantidade de vagas este ano são São Paulo, com mais de 290 mil vagas. Em seguida, Paraná, com 32 mil, e Rio de Janeiro, com quase 25.600 vagas. A contratação temporária se destaca porque é uma modalidade de contratação flexível, admitida pela lei trabalhista, e também uma oportunidade para muitos de voltar ao mercado de trabalho. Quem está hoje aqui na bancada do Jornal da Justiça é a advogada trabalhista Laís Moraes. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês por me receber. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, esse período começa a aquecer o mercado, as contratações aumentam, mas quais os direitos e garantias do trabalhador temporário, quais os cuidados que o trabalhador precisa ter em relação aos direitos e garantias? Nesse período de final de ano, realmente há muitas contratações temporárias porque a quantidade, a demanda, né, da população nesses períodos festivos acaba que é muito grande, então são fechados muitos contratos por tempo determinado. Na verdade, as garantias são as mesmas, né? A única diferença é que no momento da rescisão, no momento que o tempo determinado se encerra, eles têm a multa do FGTS de 40% não é paga e nem um aviso prévio. Mas, né, as garantias demais, 13º, férias proporcionais, todas essas são garantidas. Então, o contratado tem que observar essas suas garantias no momento que o contrato se encerra. Por quanto tempo esse trabalhador temporário pode ter um contrato? Existe também um intervalo? Me explica essa questão dos prazos. Existe, o contrato por tempo determinado, ele é de no máximo 180 dias, né? Foi uma alteração da lei de terceirização, então... 180 Ou seja, dias, 6 meses, né? Isso, 6 meses, mas pode ser prorrogado por mais 90 dias, então ele pode chegar no máximo 9 meses. Depois disso, uma vez que o contrato é encerrado, para aquele funcionário voltar a ser contratado de forma terceirizada pela mesma empresa, tem que ter um período de 90 dias de resguardo, assim, não pode ser contratado imediatamente novamente. Por que existe esse período, depois dos 9 meses, que é o máximo? Por que existe esse período? Na verdade, para ter uma segurança, assim, já que o contrato é por tempo determinado, para não ficar para não configurar como se fosse por tempo indeterminado, até para não gerar um possível vínculo, né? Então, eles têm esse intervalo necessário para as empresas. Agora, sempre via uma empresa terceirizada, essa mão de obra, ou é direto com o tomador de serviço? Tem que ter uma outra empresa aí para intermediar? No caso de contrato por tempo determinado, tem que ter uma empresa para intermediar, né? Nesse caso de festividades. Em outros casos, também há a possibilidade de contrato por contratação da CLT, mas por esse aspecto da final de ano é simplesmente por terceirização. Agora, se por acaso a empresa contratar o funcionário e passar desse período de 9 meses, e estaria irregular, então, existe uma fiscalização? Como que funciona essa questão? Existe. Na verdade, tanto o contrato que a empresa tomadora tem que ter com a empresa que faz a terceirização e o empregado com a sua empresa que faz essa mediação, esses contratos têm que estar disponíveis o tempo todo para o Ministério do Trabalho e para o Ministério Público do Trabalho fiscalizarem sempre que necessário, né? Então, essa fiscalização existe e as empresas, tanto a tomadora quanto a empresa que exerce atividade fim, elas estão passíveis de receber multa, qualquer tipo de sanção por via do Ministério do Trabalho, sim. Agora, é importante ressaltar
que o trabalhador ele não vai ter uma vaga fixa ali, apenas aquele período temporário, e a empresa também não é obrigada a contratar, não, né? A empresa não é obrigada a contratar. Justamente no contrato vai estar bem determinado o período da contratação e no caso de renovação tem que ter um termo aditivo expresso dizendo por quanto tempo está sendo contratado. Ok, Laís Moraes, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Doutora, obrigado. Muito obrigada.